seja bem-vindo ao mais novo podcast de empreendedorismo do Brasil, Pode Começar. E hoje recebo ele, que é advogado, palestrante, professor, Rafael Fabem. Seja bem-vindo ao Pode Começar. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui falando com você e com o seu público. Estou vendo aqui seu currículo, que é extenso, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o ouvinte do Pode Começar a sua carreira profissional até você chegar a... eu sei que você tem escritórios, né? Brasília, São Paulo. Conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou formado em 2008, né? Então já atuo há um pouco mais de 17 anos na área exclusiva do direito consultivo. Então, já são mais de 17 anos de trajetória com a parte de consultoria voltada especificamente para as empresas. Então, desde o nascedouro do escritório, nós já começamos a enviesar a trajetória para que nós pudéssemos prestar um serviço de consultoria voltado para as empresas no sentido de redução de passivo, no sentido de otimização das atividades do empresário, né? E temos alguns polos, né? Estamos em Promissão, Marília, São Paulo e Brasília, né? O que nos permite também dar um atendimento integral a nível nacional, sobretudo hoje que as reuniões, os eventos, os encontros têm essa tendência de virtualização também. Então já é uma experiência sedimentada nessa longa trajetória que vem, obviamente, desde a parte do direito digital, que eu atuo fortemente, a parte de privacidade, proteção de dados e também a área focada no direito do trabalho, compliance trabalhista, compliance voltado para as empresas no sentido de regulamentação interna, no sentido de normativas ali, para que esses empresários possam ter uma tranquilidade no seu empreendimento, nos seus negócios e, acima de tudo, evitar dores de cabeça. Legal, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu fui perito contador lá atrás, final da década de 90, começo dos anos 2000, e eu tinha que pegar processo também, né? Às vezes pegar para ler, para ver os balanços que estavam anexos ao processo, e na época era tudo manual, aquele calhamaço de papel, né? Hoje mudou bastante, né, Rafael? Mudou sim, graças à tecnologia, hoje nós temos um processo judicial 100% digital. Então, a partir do momento que o processo é criado, desde uma petição inicial, enfim, aos documentos que instruem, né, aquela ação, tudo vai de forma digitalizada e os atos dentro do processo, os atos das partes, né, advogados, procuradores, enfim, e os magistrados, todos já são em formato digital. Então nós, digamos que não temos mais aqueles papéis, aqueles conjuntos, né, blocos de papéis, enfim, que muitos dos cartórios às vezes cheiravam a traça, né? E sim, você tinha uma dificuldade no manuseio, os volumes, enfim. Hoje não. Hoje você tem um processo, se ele tiver 10 mil páginas, você tem essas 10 mil páginas todas digitalizadas em um único arquivo. E o Rafael, ele é especialista na área digital, compliance, isso, também da Lei Geral de Proteção de Dados. O Rafael, conta um pouquinho sobre essa lei que... para evitar, né, que as empresas tenham uma insegurança jurídica, o que ela pode fazer para evitar, para mitigar esses riscos dessa lei, que é a LGPD? A LGPD é uma legislação que foi aprovada lá em 2018, seguindo uma normativa da União Europeia, né? Então nós tivemos o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e a LGPD, fortemente inspirada nesse regulamento europeu, que determinava que os países que tivessem relacionamento com cidadãos ou com instituições lá na Europa deveriam adotar uma legislação ou igual ou superior. Então o Brasil veio e aprovou a LGPD em 2018. Ela teve um período que nós chamamos de maturação, né, vacatio legis, né, que nós chamamos, de 2 anos, e ela entrou em vigor em setembro de 2020. Então ela já está em vigor há praticamente 6 anos. É uma legislação que regulamenta todas as operações das empresas que lidam com dados pessoais. Então, dado pessoal, nome, RG, CPF, e-mail, o nosso dado biométrico, né? Hoje nós fazemos tudo com reconhecimento facial. Hoje nós temos muitos acessos, por exemplo, com as nossas digitais ali. Então, todos esses dados
eles são cuidados, ou melhor dizendo, a forma de lidar com esses dados é tratada dentro da LGPD. E é uma legislação que, embora muitas pessoas acreditem que proíbe compartilhamento, proíbe o acesso a dados, muito pelo contrário. Na verdade, é uma legislação que vem, regulamenta e diz para as empresas, olha, você, por exemplo, que tem um consumidor e que tem um cadastro de banco de dados ali dos seus consumidores, você precisa garantir segurança dos dados dessas pessoas. E essas pessoas precisam saber o que é feito com os seus dados, né? Não à toa, quando nós acessamos sites, por exemplo, você tem ali para que você possa conhecer a política de privacidade das empresas, política de cookies também. E muitas pessoas, muitos empresários, sobretudo, acreditam que isso só diz respeito a dados de consumidores. E estão muito enganados, porque, na verdade, os dados dos seus funcionários, os dados dos seus colaboradores na sua empresa são idênticos, né? A proteção que é dada é idêntica à proteção direcionada, por exemplo, aos consumidores. Então, nós temos hoje aí uma legislação robusta e uma legislação que, se não observada pelo empresário, pode trazer a ele consequências de ordem civil, no caso de consumidores, enfim, e também de ordem trabalhista, no caso dos seus funcionários. Ô Rafael, dando um exemplo aqui, vamos imaginar que uma empresa, geralmente você vai hoje num comércio, numa farmácia, no mercado, eles querem fazer um cadastro, você tem um cartão, um clube, alguma coisa nesse sentido. E nesse cadastro que você faz para esse tipo de empresa, você coloca seus dados. Qual o cuidado que essa empresa tem que ter para ela não infringir essa lei? O que ele tem que se preocupar para não ter problema, né? Porque eu sei que tem multas caso não cumpra, né? Primeiro ponto é sempre deixar claro ao titular de dados, ao seu consumidor, por exemplo, o porquê você está solicitando aqueles dados. Então, olha, é para a realização de um cadastro, é para a participação de um sorteio, é para que o nosso banco de dados possa ser alimentado com as suas informações e eventuais novas compras ou novos produtos, né, que nós possamos oferecer no mercado, você será o primeiro a ser informado. Enfim, todas essas questões elas precisam ser deixadas muito claras, melhor dizendo, para o titular de dados. E isso está dentro de algo que nós chamamos de um programa de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, que é exatamente a criação de avisos de privacidade, de políticas de privacidade. Por exemplo, quando você chega em um determinado local, se aquele local está coletando as suas imagens através de câmeras, é fundamental que você tenha ali, pelo menos visualmente, algum informativo de que as suas imagens, que são dados pessoais, estão sendo coletadas para finalidade de segurança, ou seja ela qual for. Se você está fornecendo seus dados para a criação de um cadastro, que especificamente você está fornecendo para a formação daquele cadastro. Uma coisa que acontece muito hoje é que você fornece os dados, por exemplo, para a criação de um cadastro, e seus dados eles são compartilhados pelas empresas, com outras, e de repente você começa a receber mensagens, e-mails, enfim, de terceiros com quem você nunca teve um relacionamento, mas que estão de posse dos seus dados. Dado pessoal hoje, nessa sociedade da informação que nós vivemos, ele é tido como novo petróleo. Então, as empresas que têm acesso a banco de dados, elas estão milhares de quilômetros à frente de outras empresas que lidam sem essa informação, sem esse valioso ativo. Então, a estruturação de um programa de conformidade é algo que não protege somente as empresas, mas também protege o titular de dados, que saberá especificamente o porquê está fornecendo seus dados e qual essa finalidade. Também tem que ter alguém responsável na empresa que controle esses dados, né? Eu dei uma lida na lei que tem a figura do controlador. O que vem a ser esse controlador? É ele que controla os dados da empresa? Nós temos 3 figuras centrais na LGPD. A primeira é o controlador. O controlador nada mais é do que a empresa que tem acesso aos seus dados, seja você como consumidor, você como funcionário. Por quê? Ela que controla como esses dados serão compartilhados, quem terá acesso. Imagine, por exemplo, uma empresa que tem 30 colaboradores. O controlador é ela, a empresa,
que vai dizer, olha, os dados dos nossos funcionários ficarão armazenados em uma base de dados aqui, os dados físicos ficarão armazenados em um arquivo. Nós temos um terceiro, um escritório de contabilidade que faz a gestão da nossa folha de pagamento, então é com ele que nós vamos compartilhar. Nós temos um escritório jurídico que faz a nossa consultoria e nos auxilia nos processos das ações que são ajuizadas, então nós precisamos compartilhar com ele também. Então é ele que determina. Nós temos a figura do operador. O operador é aquela pessoa física ou jurídica que vai receber as informações ou aspas, as ordens do controlador para fazer aquela determinada prática, aquele determinado ato, ou melhor dizendo, para praticar aquele determinado ato. Então, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, do contador, o contador ele é o operador. Por quê? O controlador, a empresa, encaminhou a ele, operador, o relatório da folha de pagamento, pedindo que ele fizesse a gestão e gerasse uma folha de pagamento. Então, ele está obedecendo às, aspas, ordens do controlador. Então, isso é muito importante, essas duas figuras. Essas duas figuras elas têm uma importância muito grande, melhor dizendo, porque eu preciso, se eu estou em conformidade com o LGPD, garantir que o terceiro com quem eu compartilho aqueles dados ou também esteja em conformidade, ou eu preciso que ele adote termos de responsabilidade, atribuindo, obviamente, se existir uma falha no ambiente dele ali. Imagine que eu gero uma folha, eu encaminho os dados de uma folha de pagamento e inadvertidamente o meu contador, o meu escritório jurídico, seja lá qual for, deixa esses dados visíveis, dispostos ou encaminha para um e-mail de um terceiro que nada tem a ver com aquela relação. Essa pessoa, esse escritório, seja lá quem for, ele será responsabilizado por isso. E aí nós temos também uma figura muito interessante que é a figura do encarregado. A figura do encarregado, o encarregado nada mais é, sendo pessoa física ou jurídica, que aquela pessoa que detém o conhecimento técnico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e que vai lidar com essas questões entre controlador, titular de dados e eventual situação que tenha, enfim, terceiros. Imagine uma situação, como eu mencionei, de um vazamento de dados. Então, os dados dos funcionários foram expostos. Esses funcionários vêm, questionam a empresa. Olha, por que os meus dados foram parar, enfim, na rede social, foram parar em um determinado site? Você precisa ter dentro da empresa uma pessoa que tenha um conhecimento técnico para responder de forma técnica, de forma jurídica, de forma legal, o porquê aquilo aconteceu e quais medidas foram tomadas para reduzir aqueles riscos. Então, olha, isso de fato aconteceu, foi uma falha, mas os seus dados eles não foram compartilhados com terceiros, ninguém teve acesso a esses dados, o seu CPF, os seus atestados médicos, enfim, eles não foram visualizados, só houve, de fato, esse erro, mas que nós já sanamos. E esse encarregado ele não precisa ser ninguém de dentro do quadro da empresa. Até porque o empresário muitas vezes não tem pessoas disponíveis para qualificar para esse tipo de situação e também não tem pessoal mesmo, né, para lidar com isso, porque já lida, né, com uma carga muito grande. Então essa figura do encarregado comumente ela é terceirizada. Então as empresas terceirizam ou pessoas físicas ou escritórios ou empresas de consultoria para prestar esse tipo de serviço. Muito bem, Rafael. Recentemente eu vi uma entrevista sua na TV Tem sobre a questão de vazamento de dados, enfim, fake news ou coisas assim de fraude por dados. O que você pode dizer para quem está nos assistindo, o cuidado que deve ter para evitar esse tipo de problema, né? Porque hoje, como você disse, informação é o ouro, é petróleo. Então, muitas vezes, pessoas principalmente hackers, né, que tentam burlar o sistema com vazamento de dados, o que a empresa pode se precaver, ou a pessoa física, o que você pode deixar de dica para o ouvinte do Pode Começar? Nós temos duas linhas aqui. Uma linha, claro, é a linha do usuário, né? O usuário que pode ser vítima desse tipo de fraude, de golpes, enfim. Primeiro ponto, obviamente, é tomar cuidado com aquilo que recebe. Então, eu recebi um link dizendo que eu fui vencedor em uma promoção, dizendo para que eu clique naquele link ali. Opa, se eu não estou participando de promoção nenhuma, como que eu posso ter ganho? Ou mesmo que eu esteja, né? Nenhuma empresa encaminhará links, né, para que essas pessoas possam clicar, enfim. Recebi um e-mail dizendo que eu estou sendo processado, então clique nessa notificação aqui. Obviamente, sempre desconfiar. Por quê?
via de regra, nenhuma empresa ou tribunal ou qualquer que seja o órgão, enfim, ou instituição vai encaminhar notificações. O banco, isso acontece muitas vezes, a pessoa vai lá e recebe um SMS do banco dizendo, olha, clique aqui e informe sua senha. Isso, obviamente, é um golpe clássico, mas que lesa muitas pessoas, sobretudo as pessoas de grupos mais vulneráveis, né? Crianças e adolescentes ou os mais idosos, porque não tem um conhecimento muito amplo no que diz respeito a essas ferramentas. Então, sempre desconfiar. Na dúvida, recebi um link aqui que é do meu banco. Vá até a agência bancária e cheque isso. Recebi aqui uma notificação. Procure, né, uma pessoa, enfim, um advogado, seja lá quem for, para verificar se de fato existe aquela possibilidade de ter sido processado ou de estar sendo processado ou não. E uma outra linha é a linha das empresas. Por quê? As empresas que lidam com dados de consumidores, por exemplo, elas têm uma responsabilidade no que diz respeito à segurança, à manutenção da segurança daquelas informações. Então, se eu não tenho níveis de segurança para que nem todos os funcionários, por exemplo, daquele local tenham o acesso àqueles dados dos meus consumidores, por exemplo, se eu não tenho uma política que a gente chama de segregação de acessos ali e todo mundo tem acesso àquelas informações, você está abrindo um leque de possibilidades para que terceiros possam com aquelas informações daqueles dados, praticar também golpes. Então, veja, talvez a minha empresa não tenha nenhum intuito de praticar nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de delito, enfim. Mas se um terceiro tem acesso àquela minha base de dados e pratica aquele golpe, a minha empresa pode ser responsabilizada porque ela não adotou práticas de segurança para garantir o mínimo, né, de segurança daqueles dados. Isso tem acontecido muito com bancos. A pessoa vai, recebe uma notificação dizendo, olha, o seu financiamento está atrasado, clique aqui, informe os dados do contrato, enfim, você precisa realizar o pagamento dessa parcela. O contrato ele é celebrado entre a pessoa e o banco. Ou seja, só quem tem acesso às informações desse contrato são o correntista e o banco. A partir do momento que um cybercriminoso teve acesso àquelas informações, é porque algum tipo de falha dentro do ambiente do banco ou engenharia social, alguém repassou essas informações de alguma forma, fez com que a segurança daquelas informações fosse de fato prejudicada. E isso atrai para as instituições, sejam elas quais forem, melhor dizendo, a responsabilidade. Então eu citei o exemplo do banco, mas isso pode acontecer com a pizzaria, que tem o cadastro ali dos seus clientes, né, enfim, e que eventualmente permite que um terceiro tenha, né, o acesso. Ô, Rafael, uma empresa geralmente uma empresa menor, vamos colocar assim, uma empresa média, que não tem uma estrutura para cuidar disso. Ele pode terceirizar esse serviço, pode terceirizar esse trabalho. Como que é feita essa terceirização, essa contratação? Eu sei que você faz esse tipo de trabalho também. Na prática, como que funciona essa contratação? É muito importante que todo mundo entenda o seguinte: a LGPD se aplica a todas as empresas. Então, independentemente do porte, eu posso estar falando de uma padaria da esquina ou de um conglomerado bancário, né, de um grupo econômico, e todas elas precisam observar. O que vai mudar, obviamente, é a robustez do meu projeto. Então, óbvio que eu não vou pegar aqui um grande banco e exigir que a pizzaria da esquina tenha o mesmo nível de segurança, tenha o mesmo poderio para investimento, né, nessas questões. Então, assim, o programa de conformidade, ele leva em consideração a realidade da empresa, incluindo a realidade financeira. Então, você vai criar ali um programa de conformidade que está obedecendo a situação econômica daquela empresa, os dados que ela trata, se ela tem todos os dados de forma física ou se os dados são todos digitalizados, enfim, e você vai levar em conta exatamente aquele orçamento que o empresário pode ter também. Então, essa terceirização que acontece na imensa maioria dos casos, enfim, a consultoria ela vai entregar ali para aquela empresa, seja ela uma pequena empresa, seja ela uma média ou uma grande empresa, enfim, um programa que atenda à realidade daquele segmento, daquele setor e daquela empresa.
Uma coisa que é muito importante é que muitas vezes o empresário vai dizer o seguinte: olha, eu não tenho orçamento para tudo isso. Então você tem meios de entregar algumas ferramentas que são mais importantes e que, obviamente, lá na frente, em sofrendo alguma fiscalização, o empresário poderá demonstrar: olha, eu não tenho um programa integral de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu tenho aqui, por exemplo, o meu aviso de privacidade, eu tenho aqui uma política de segregação de acessos, enfim, que faz com que eu tenha pelo menos uma segurança mínima aqui. E isso tudo é considerado, sobretudo a boa-fé do empresário e a intenção dele ainda que não tenha sido possível estar 100% em conformidade, ele já deu o pontapé inicial. E isso, obviamente, é considerado porque existem muitas empresas, muitos empresários que não se movimentaram por conta disso e que, naturalmente, lá na frente, quando forem sancionados ou administrativamente com multas que são muito pesadas, enfim, ou pelo Poder Judiciário, essas pessoas que não adotaram nenhuma medida certamente sofrerão sanções, né, punições maiores e mais severas. Muito bem, nós vamos chegar ao intervalo nesse momento. Próximo bloco a gente vai falar sobre regimento interno, que também tem um pouco a ver pela lei, né? Porque é importante você ter um regimento interno, né, bem preparado para poder atender também a lei de proteção de dados, né? Então a gente vai falar um pouquinho logo depois do intervalo. Até mais. Estamos de volta ao Pode Começar. Doutor Rafael, como é que é a sua experiência como professor? Eu vi aqui no seu currículo também que você é convidado, né, a pós-graduação, auditoria, compliance. Como que é a experiência de estar ministrando palestra? Conta um pouquinho para o ouvinte do Pode Começar. Eu iniciei a minha atuação como palestrante, curiosamente, em 2019, né, às vésperas da fatídica pandemia. Né? Um amigo me convidou, enfim, olha, temos uma palestra, você lida com proteção de dados, enfim, e eu não estava muito adepto a essa ideia, mas achei muito, muito interessante, dei a minha primeira palestra, daí então nunca mais parei de palestrar. Aí tivemos toda aquela situação de pandemia, enfim, as palestras todas nos meios virtuais. Rodei o Brasil dando palestras antes, né, do início da pandemia e depois que essa situação toda terminou, enfim. Até hoje, né, continuo com essa função, né, de palestrante, que é algo que me enriquece muito, né? Todas as vezes que você vai dar uma palestra sobre determinado tema, você aprende novamente ali, porque você está ali repetindo, conversando, enfim, com as pessoas. E também atuo já como professor na graduação e na pós-graduação desde 2023. Então, leciono na graduação, leciono em pós-graduações, acabei de ser convidado para mais uma pós-graduação de uma instituição lá em São Paulo, específica sobre a parte do direito digital. Começo a gravar as aulas agora pós-carnaval e é algo que me enriquece também muito, né? A vida de professor, a carreira de professor, você poder compartilhar um pouco do conhecimento que você consegue ali ao longo dos dias com o próprio trabalho, enfim, é algo muito interessante, é algo muito enriquecedor. No bloco anterior a gente falou sobre LGPD, né? E a importância das empresas se prepararem. Quando a gente fala de empresa, a gente fala de CNPJ, mas a gente sabe que tem o CPF por trás, né? Que é a pessoa física, é a pessoa, é os sócios, os diretores, os colaboradores. Como você orienta as empresas em relação a criar um regulamento interno para amenizar essas questões, principalmente de ordem trabalhista? A gente sabe que nós temos a CLT, nós temos as convenções de trabalho, mas unindo isso, qual a importância do regulamento interno para as empresas? Olha só que interessante, eu vou fazer um link até com aquilo que nós falamos lá no bloco anterior, com algo que tem exatamente a ver com o regulamento interno. Na semana passada, nós tivemos uma decisão de uma das varas do trabalho em Brasília, determinando imediatamente a suspensão por parte de uma empresa da contratação de uma empresa terceirizada para fazer a gestão de ponto, né, do controle de ponto, porque o controle de acesso naquela determinada empresa seria feito por reconhecimento facial e por biometria.
E aí o tribunal de lá determinou que, como não havia nenhuma normativa dizendo como esses dados seriam compartilhados, como eles seriam armazenados, que técnicas a empresa se utilizaria para fazer a coleta daquelas informações, então foi determinado por uma vara do trabalho a suspensão dessa contratação, uma ação que foi movida por um sindicato. Então veja, o primeiro ponto todas as questões afetas, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, elas estão sim sendo cuidadas pelo Poder Judiciário. Nós temos um exemplo claro e muito recente. Quando nós falamos do regulamento interno, é muito interessante por quê? Porque o regulamento interno, ele regulamenta todas as questões ali existentes entre a empresa e o funcionário. Então, tudo aquilo que acontece dentro da empresa, que já é, obviamente, cuidado pela CLT, que muitas vezes também tem os seus tópicos dentro de uma convenção coletiva de trabalho e do próprio contrato de trabalho, você tem ali o regulamento. O regulamento ele esmiuça, ele torna muito mais específicas as situações existentes dentro daquela empresa. Então imagine que é uma empresa que, por exemplo, tem veículos e os funcionários se utilizam dos veículos, enfim, para trajeto, para venda, enfim. Eu tenho que criar dentro de um regulamento interno uma política para a utilização daquele veículo. Se os funcionários têm celulares corporativos, eu tenho que criar uma política dentro do regulamento interno para dizer o que pode ou não ser feito com aqueles aparelhos celulares, notebook, enfim, seja lá quais forem os instrumentos. Então, eu preciso trazer dentro desse regulamento interno para garantir uma segurança não só para o empresário, mas também para o funcionário, de questões que são pormenorizadas ali. Por exemplo, como que eu recebo os atestados do meu funcionário? O funcionário ficou 5 dias com o atestado médico afastamento, enfim, depois ele entregou o atestado com mais de 30, 40, 45 dias, enfim. Então eu preciso regulamentar, eu preciso fazer, por exemplo, essa gestão dos atestados, eu preciso fazer uma gestão, por exemplo, das faltas também. Eu preciso fazer uma gestão das férias, das horas extras, enfim, de como elas são realizadas, em que situações elas poderão ser realizadas. E eu também preciso deixar dentro desse regulamento interno as consequências pelo descumprimento dele também, porque daí o funcionário saberá que se ele descumprir determinadas cláusulas, se ele descumprir determinados mandamentos da empresa, ele será responsabilizado e ele saberá exatamente quais serão as consequências. Isso também traz para o empresário esse viés. Muitas vezes o empresário ele se dá com uma falta grave ali do seu funcionário, ele não sabe como agir, porque muitas vezes a CLT não traz aquilo ali de forma clara. Será que é uma advertência? Será que é uma suspensão? Será que eu posso desligar por justa causa? E quando eu digo que é uma segurança para o empregado, isso vale também, porque o empregado saberá que, olha, se eu cometi uma falta no que diz respeito àquele regulamento interno, eu sei exatamente quais são as consequências. Então, a consequência para essa falta que eu cometi agora seria somente uma advertência e não a dispensa por justa causa a que eu fui, direcionado. Então, o regulamento interno hoje, eu sempre falo isso, é como se fosse uma lei entre as partes ali, ele é uma microlegislação dentro da relação de trabalho. E aí eu tenho, por exemplo, sendo empresário, se eu sofro uma reclamação trabalhista ali e o meu regulamento interno respalda, por exemplo, a dispensa por justa causa que eu apliquei ou eventual outra penalidade que eu apliquei, ou a utilização indevida de determinado bem, determinado serviço dentro da empresa ali, eu estou respaldado. E, obviamente, o funcionário também saberá que, em determinado momento, se ele precisar ajuizar uma reclamação trabalhista, ele tem um regulamento interno ali que, naquele momento, a depender da situação, pode, obviamente, ser favorável a ele. Então, isso já tem uma visão que, isso já partindo dos próprios tribunais regionais e do Tribunal Superior do Trabalho, pela aplicabilidade de forma majoritária do regulamento interno. É claro que o regulamento interno ele não vai passar por cima da CLT, ele não vai ignorar outras legislações que sejam vigentes, ele não vai ignorar convenções coletivas, mas naquilo, obviamente, que ele estiver em conformidade com a CLT, em conformidade com os acordos coletivos, enfim, ele será aplicado não só
pelo empresário, pela empresa ali, mas também pelo Poder Judiciário. Então, já existem inúmeras decisões até do Tribunal Superior do Trabalho que dão validade ao regulamento interno e às suas especificidades ali dentro daquilo que foi feito. É óbvio que é um documento que é feito ouvindo as partes. Você jamais fará um regulamento interno que levou simplesmente em consideração as vontades do empregador. É fundamental que você ouça, obviamente na medida do possível, os seus funcionários, realizando entrevistas ali, enfim, isso obviamente feito por uma consultoria. Não adianta eu pegar simplesmente um funcionário ali dentro e falar, olha, você vai estruturar um regulamento interno. É preciso que esse regulamento interno seja feito por uma consultoria especializada para fazer isso, até pela questão da imparcialidade, pela questão de você coletar informações, você enxergar aquele mapa de calor ali onde estão as vulnerabilidades da empresa e conseguir traduzir isso. E óbvio que tudo aquilo que é feito por uma consultoria, ela levará depois lá na frente para que o empresário possa validar. Existem questões que muitas vezes chegarão dentro de um regulamento que o empresário, que é o administrador e que é o gestor maior daquele negócio, vai dizer, olha, isso aqui, esse ponto específico para mim não faz sentido, não no sentido legal da palavra, mas se nós adotarmos essa postura aqui, vai travar um pouco as nossas operações. Então você faz os ajustes também, não é algo que é elaborado pela consultoria e é colocado goela abaixo ao empresário, empreendedor, seja lá qual for. É algo que você vai trazer essa pessoa, obviamente, essa figura central ali vai fazer uma análise e vai entender, olha, tudo isso aqui é viável, tudo isso aqui mas isso aqui não é, então nós precisamos fazer ajustes ou então, se for o caso, excluir, até pela ideia do risco do negócio que está efetivamente nas mãos do empregador. É interessante que, como você disse, né, sobre o mundo digital. Hoje, toda pessoa, todo colaborador tem o seu próprio celular, né? E hoje é comum a pessoa querer se mostrar, eu estou aqui no refeitório da empresa, eu estou aqui trabalhando, né? Isso também compromete a empresa. Dependendo do caso, a gente falou aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, às vezes sem perceber, a pessoa quer fazer uma selfie ali, eu estou trabalhando, e atrás da pessoa tem uma informação que é sigilosa, onde, né, não pode ser repassada. O que a empresa pode fazer para se proteger, né, através do regulamento interno, quanto a essa situação de mídias sociais, de celulares, enfim. O que ela pode fazer dentro do regulamento para se proteger contra essa situação? Perfeito. É muito importante que todas essas situações elas sejam descritas no regulamento. Então, a utilização, por exemplo, de fotos da empresa, de imagens da empresa em redes sociais particulares, eu posso, obviamente, proibir isso, porque muitas vezes ali você tira uma foto que coloca até em risco questões industriais, segredos industriais, marcas, enfim. Então, você tira uma foto, você tira uma selfie pegando uma tela ali que está mostrando, por exemplo, uma nova fórmula da sua empresa ali. Você posta, olha, hoje aprendendo sobre a nova fórmula da empresa. Opa, peraí. Então você tem condições, inclusive, de colocar dentro do regulamento interno as situações que permitem ou não a utilização do celular. Então, olha, o celular, enquanto você está trabalhando, é para ele ficar ali, em stand-by, né? Espera ali, ou não, mas eu preciso me utilizar para fazer contato com clientes, né? Com fornecedores, enfim. Perfeito, então você estabelece quais os limites para a utilização. Já vi muito isso, né? Muitas vezes a pessoa ela chega na sexta-feira, amanhã, né? Ela chega na sexta-feira, ela olha e fala assim, vai lá, tira uma selfie e fala assim, sextou. E aí dentro daquele sextou, dentro daquela foto, você tem ali a tela do computador com atestado médico de uma pessoa que se afastou da empresa porque está grávida. E aí você vê ali uma situação que a pessoa, obviamente, não queria contar a gravidez para terceiros, ou, né, enfim, muitas vezes outras pessoas não sabem, quer que seja algo sigiloso, ou, enfim, né, tem um atestado ali com alguma doença que pode ser, enfim, contagiosa, estigmatizante, enfim, e você, com a sua selfie, tornou pública essa informação. Então,
a forma como lidar com mídias sociais, a forma, olha, você pode marcar a empresa em situações que efetivamente envolvam atos promovidos pela empresa. Quantas vezes eu já não vi, a pessoa vai, ela posta uma foto ali, suponhamos que o horário dela seja das 8 às 18, ela posta uma foto 20, 30, 21 horas dentro da empresa, olha, largando agora, saindo agora, e tá lá embaixo, né, o horário que ela postou. Isso, obviamente, lá na frente será um fator, né, de prova para a prática de horas extras, enfim. Então, é muito importante que tudo isso seja delimitado. Eu sempre digo que menos é mais. Então, olha, se você trabalha com celular dentro da empresa, ou se dentro da sua empresa você permite que o seu funcionário tenha o livre acesso ao celular, isso precisa estar muito bem delimitado ali para que fotos não saiam, para que, olha, eu sou responsável pelo RH, pelo DP de uma empresa e eu vi que a fulana está grávida. Então, mas eu só vou tirar uma foto aqui disso aqui e vou mandar para o meu marido. Encaminha para o marido já tem um grupo de amigos, enfim, já encaminha, pô, fulana está grávida, etc. E assim vai. Então, assim, não é só delimitar, é delimitar e também trazer as consequências para o descumprimento ou pelo descumprimento daquela situação ali. Então, é muito importante. Olha, você não pode, dentro do seu horário de trabalho, estar fazendo publicações, ou, melhor dizendo, fazer publicações em redes sociais. Se está sendo no seu horário de almoço, perfeito. Mas você está ali às 9h30 da manhã publicando, né, um story que todo mundo está vendo e que você está trabalhando. Então, quer dizer, está trabalhando, o que você está fazendo ali? Então, é muito importante que isso possa ser, de fato, delimitado. Repito mais uma vez, para a segurança de ambos. Tanto da empresa, né, do empresário, quanto do funcionário também. Ô, Rafael, qual que é a diferença? Porque, assim, a gente sabe, explicou, né, o que é o regulamento interno das empresas. E o código de conduta, tem uma relação, tem diferença? Explica um pouquinho para o nosso ouvinte. Eles são figuras complementares. A diferença fundamental entre eles é que o código de conduta ele é feito de fora para dentro, ou seja, ele é um documento que diz para a sociedade como que a empresa lida, né, com questões, que obviamente podem ser questões internas, mas como que a empresa lida com questões de diversidade, né, com questões de contratação, como são realizadas as contratações, como você tem políticas ali, como você lida, né, como empresa com questões afetas à proteção de dados, com questões afetas à compliance, se você tem ou não, né, um canal de denúncias ali, ou uma helpline, enfim, para que em situações de assédio, ou seja lá qual for a situação, o funcionário ou o terceiro possa realizar essas denúncias, essas comunicações. Então é você, empresa, dizendo para o público externo como as suas operações, obviamente não revelando segredos industriais, nada disso, né, ou segredos operacionais, mas é você dizendo para o público externo como você lida com as questões do dia a dia, como você lida com questões específicas dentro da sua empresa. E o regulamento interno não, ele é um documento de dentro para dentro, então ele é um regulamento, ele é um documento criado internamente para utilização interna também. Então você poderia traçar aí como paralelo que o regulamento interno ele trata das questões entre empresa e funcionário e o código de conduta entre empresa e terceiros, até prestadores de serviço, enfim. Rafael, na prática, vamos imaginar que a empresa ela fez o regulamento interno, tá bonitinho, contratou o seu trabalho para fazer para dar uma consultoria, uma assessoria nesse regulamento interno. O funcionário, como que funciona a questão dele ficar sabendo ou dele, um exemplo, creio que tem que assinar, creio que ele tem que ter o conhecimento desse regulamento para que possa ter validade. Não adianta eu pegar o regulamento e impor, está aqui o regulamento, cumpra-se e acabou. Não. Provavelmente deve ter um treinamento. Como é que funciona isso na prática, Rafael? Para que o regulamento interno tenha de fato efetividade, é fundamental que exista um treinamento e uma capacitação de todos os destinatários daquele regulamento interno. Então, para a criação dele, como esses funcionários, essas pessoas foram
ouvidas, enfim. E é muito bom também, né, que se diga que todos os questionários que são direcionados aos funcionários, eles são sigilosos. Então, o funcionário ali dentro de um questionário do Google Forms, enfim, ele tem condições de colocar aquilo que agrada, aquilo que não agrada, quais são as principais dificuldades que ele enfrenta, enfim, sem que ele seja de fato identificado. Então, isso faz com que o regulamento interno, de fato, tenha a sua efetividade. Mas a efetividade só se dá se, após a conclusão daquele documento, eu apresentar para os meus colaboradores, para os meus funcionários e para a diretoria. É muito importante também que se diga o seguinte: o regulamento interno ele se aplica tanto aos funcionários quanto à alta gestão. Então você tem um documento que é aplicado de funcionários até o mais alto escalão da diretoria, que todos devem observar. Porque se só os funcionários observam e a diretoria simplesmente ignora a existência daquele regulamento interno, esse documento lá na frente ele vai cair por terra também. Então eu preciso treinar e capacitar essas pessoas. Eu preciso dar o treinamento para que todas elas entendam pormenorizadamente o que está sendo colocado naquele documento. E eu preciso certificar esse treinamento também, porque todas essas pessoas que serão treinadas e serão capacitadas, elas serão certificadas, e isso garante ao empresário que todos eles entenderam efetivamente o que estava naquele documento, e também garante para o próprio funcionário que ele tem ciência toda daquele documento, que ele tem ciência na plenitude daquele documento e que para isso ele estará recebendo aquele certificado. E uma coisa que é muito interessante fazer também é que, após o treinamento e a capacitação, você precisa dar um período, ainda que mínimo, de maturação para que aquele funcionário possa responder a um novo questionário dizendo se ele tem dúvidas sobre aquele documento. Então, olha, eu entendi o regulamento, participei do treinamento, mas tem uma cláusula aqui que eu estou em dúvida, para que ele possa fazer o questionamento e que a empresa possa, através da consultoria, responder a esse questionamento, garantindo a lisura, garantindo a idoneidade total daquele documento, daquele passo de mudança cultural que foi dado de fato pela empresa. A falta de treinamento e capacitação com o regulamento interno enseja a anulação dele perante o Poder Judiciário. Então, regulamento interno que foi colocado simplesmente para cumprimento, mas que não foi dado treinamento e capacitação, é como se ele não existisse. A questão a gente sabe que a insegurança jurídica para as empresas é alta no nosso país. A gente sabe que, principalmente na parte trabalhista, na parte tributária, há muita insegurança em relação às leis, né? E você entende que o empresário, empreendedor, aquele que tem um negócio, na verdade o regulamento interno ele não é um custo, na verdade ele é um investimento. Você concorda com isso? Concordo plenamente, e agora eu vou falar diretamente para você, empreendedor. A consultoria jurídica, ela precisa deixar de ser vista como uma despesa. A consultoria jurídica, ela precisa ser vista como um investimento, porque é através desse investimento que você terá condições de reduzir, por exemplo, o seu passivo trabalhista, é através desse investimento que você terá condições de reduzir o seu passivo tributário, é através desse investimento que você mudará a cultura interna do seu negócio, da sua empresa, e que você, a partir de então, correrá menos riscos, né? Atrás de todo CNPJ existe um CPF e, obviamente, existe uma ideia de que o negócio seja próspero. Mas só existe negócio próspero se eu tenho, por exemplo, um controle ou uma redução desse passivo que muitas vezes atormenta o empresário, que é o passivo trabalhista, o passivo tributário e até o passivo, obviamente, de demais ações cíveis. Então, é fundamental que a consultoria seja vista como investimento e não mais como despesa. Isso é um diferencial para o seu negócio. Muito bem, dado o recado, Rafael. Emendando, já a gente falou de regulamento interno, principalmente das empresas, e você falou também sobre que empresa atrás de um CNPJ tem CPFs, né? Lida com pessoas, e há uma norma aí que tem trazido algumas inovações, que é a NR01, que fala sobre os riscos psicossociais. O que você pode falar sobre essa norma? Uma norma de extrema importância,
que trata especificamente de um plano de gerenciamento de riscos. Esses riscos aí que são de ordem psicossocial para evitar o adoecimento dos colaboradores. Nós temos hoje um alto índice de afastamento dentro das empresas por questões ligadas à saúde mental. E essa NR1, essa nova NR1, que entra em vigor agora em 26 de maio de 2026, ela determina que todas as empresas tenham um programa de gerenciamento de riscos, um programa de prevenção ao adoecimento mental. Isso é muito importante porque todas as empresas que têm funcionários em regime seletista estão obrigadas. Então não é uma discricionariedade, não é simplesmente o empresário falar, não, eu não vou adotar. A partir de 26 de maio, todas as empresas precisam adotar esse programa de gerenciamento de riscos visando essa redução nessas situações que envolvem o adoecimento mental. E existirá uma fiscalização, e será uma fiscalização bastante efetiva por parte de diversos órgãos, até do Ministério Público do Trabalho, né, os próprios sindicatos, enfim. E, na verdade, os maiores interessados, muitas vezes os funcionários, farão essa fiscalização. Então, é preciso que todas as empresas que têm funcionário na modalidade CLT, né, em relações que são regidas pela consolidação das leis do trabalho, enfim, que adotem até 26 de maio, obviamente é um tempo bastante curto, nós estamos em fevereiro, né, então nós temos 3 meses aí para adoção dessas medidas, sob pena, obviamente, de em sofrendo fiscalização, além, obviamente, das questões afetas a punições, enfim, mas você também tem aí, né, uma questão que é reputacional. Então, hoje em dia, tudo é feito, tudo é gravado com o celular em mãos. Então, se a sua empresa sofrer uma fiscalização e você não estiver em conformidade, por exemplo, com essa norma, né, com essa normativa, certamente terceiros ficarão sabendo dessa situação e isso vai como, né, um rastro de pólvora, né, essas informações acabam sendo disseminadas e você corre o risco, obviamente, também, né, de ter aí um passivo trabalhista por conta da ausência desse investimento nessa conformidade. Então é uma legislação extremamente específica que cuida especificamente para esses quadros, né, visando essa redução dos quadros de adoecimento, né, por saúde, por riscos, né, por situações que envolvem a saúde mental. E só para deixar claro também aqui, esses afastamentos eles têm aumentado ano a ano. Então, essa prevenção, esse programa de gerenciamento de riscos aqui, ele também pode ser muito importante exatamente para que o empresário não tenha tantos afastamentos ali no seu quadro de colaboradores e tenha que, enfim, substituir pessoas ou realocar pessoas ali por conta, né, de determinados afastamentos. Então, trabalhar, fazer o alinhamento com essa norma é muito importante e vai, sem sombra de dúvidas, evitar dissabores, evitar dores de cabeça lá na frente. Estamos chegando ao final do Pode Começar, e se tivesse uma plateia, com certeza, né, porque o papo tá gostoso, tá muito bacana. E, Rafael, deixa as suas considerações finais para o nosso ouvinte. Primeiro eu gostaria, obviamente, de agradecer a oportunidade, para mim é uma satisfação participar aqui do Pode Começar, um podcast de informação de qualidade, voltado, obviamente, para um público também que preza por essa qualidade e dizer a vocês que quando se fala em consultoria, né, quando nós mencionamos aqui essa atuação com consultoria, não é um bicho de 7 cabeças e obviamente não é algo voltado a colocar medo no empreendedor, muito pelo contrário, é algo voltado no sentido de fazer com que o empreendedor possa, de fato, direcionar as suas atenções, direcionar as suas energias para aquilo que realmente importa, que é fazer com que o seu negócio, fazer com que a sua empresa funcione. O resto, aquela parte chata de resolver questões burocráticas, de resolver ou de reduzir os riscos, isso fica com a consultoria. Então, não tenham medo de contratar uma consultoria trabalhista. Uma consultoria trabalhista especializada, sem sombra de dúvidas, fará com que o seu negócio
prospere e com que os riscos relacionados ao seu negócio sejam cada vez mais reduzidos. Para mim, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Flamarion, também, pelo convite. Rafael, muito obrigado pela sua presença, pelo sucesso, né, que você tem demonstrado, aquilo que você tem falado nas redes sociais, enfim, agregou muito ao nosso podcast. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte, aquele que nos acompanha, gostou muito. E deixo para que você se inscreva em nosso canal. Dê o seu joinha, compartilhe. Eu sempre falo, né, que informação boa tem que ser compartilhada. E eu agradeço a sua participação e agradeço também a Deus pela oportunidade de estar aqui com mais um Pode Começar,